Olá, hoje lerei o capítulo 12 do livro O que Disse Deus, de Neil Donald Walsch. Parece que a vida continua a ser um mistério para quase todos. Houve e ainda há verdadeiros mestres vivendo em paz e harmonia contínuas, independentemente do que esteja acontecendo. Portanto, sabemos que é possível atingir esse nível de desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas vi muito poucas pessoas conseguirem isso em um piscar de olhos. Observo que, para a maioria das pessoas, a vida continua revelando uma camada de cada vez. Foi assim comigo, até minhas conversas com Deus, que desenrolaram durante anos. Veja que o mundo ainda está cheio de buscadores. Apesar de toda a sabedoria existente, apesar de todos os dados de todas as fontes, apesar de todas as mensagens espirituais, de todos os livros sagrados, de todas as religiões do mundo, apesar de todos os ensinamentos profundos oferecidos pelas filosofias do planeta, apesar de tudo isso, não temos noção de muitas coisas sobre a vida que estamos vivendo. Então, procuramos guias, procuramos conhecimentos, pedimos sugestões aos outros sobre como passar por tudo isso, como sobreviver, como seguir em frente. Se tivermos sortes, temos um relacionamento pessoal com Deus. Se tivermos sorte, temos a capacidade de nos relacionar com essa fonte de sabedoria que existe no universo. Se tivermos muita sorte, podemos interagir com essa fonte, vivenciá-la como uma amiga, usá-la como um recurso. Eu tenho essa sorte e por isso recebi roteiros espirituais e muitas diretrizes que me ajudaram no caminho, que me deixaram mais à vontade comigo mesmo e com toda a experiência de vida até agora. Quando entro em minha sétima década, tive a oportunidade de observar e lembrar muitas coisas, que me atrevi a juntar tudo dos últimos 15 anos e criar uma abordagem holística para a experiência do dia a dia, juntando o eu fraturado. Nas últimas décadas, ouvimos muito falar sobre vida holística. 25 anos atrás, eu era editor-chefe de um período semanal de San Diego chamado Holistic Living News. O dicionário define holístico como aquilo que busca o entendimento integral dos fenômenos. Já li também que se trata de compreensão das partes, algo como intimamente interconectados e inexplicáveis apenas por referência ao todo. O quê? Quem escreveu essa definição? Se eu fosse definir a palavra, diria simplesmente que significa uma abordagem sistêmica, completa para qualquer coisa. Viver de forma holística significa para mim viver de uma maneira que o todo de quem eu sou seja expresso, experimentado conforme interajo com o todo de todos e tudo o mais, em vez de parte de mim interagindo com parte de alguém ou de outra coisa, que é como percebo que eu e a maioria das pessoas vivemos com mais frequência. Muita gente teve, nos momentos fugazes, uma sensação de unidade com outra pessoa, ou
com todas as outras pessoas e até com todas as outras coisas. Se você já teve um momento assim, talvez recorde como uma rápida passagem pela felicidade pura, a experiência da unidade em oposição à conceituação da unidade. Muitas vezes nos espanta. A mente não sabe exatamente o que fazer com isso. Esse, sem dúvida, é o motivo de nos puxar de volta à separação o mais rápido possível, pois o ego pensa que nossa existência própria está ameaçada quando experimentamos a unidade. Por toda a minha vida, eu quis saber como viver como uma pessoa completa. O primeiro passo para experimentar a unidade da vida toda, no passado, num certo sentido, eu me sentia fraturado, ou seja, uma parte de mim, uma direção e outra, parte em outra, e uma terceira parte tentava ir nos dois sentidos ao mesmo tempo. Senti-me rasgado muitas vezes na vida. Essa sensação de ser fragmentado foi, sem dúvida, o que me levou a viver uma vida a qual, até os últimos anos, era tudo menos suave, tudo menos fácil, tudo menos pacífica. Não que eu vivesse momentos particularmente terríveis, mas minha vida teve mais desafio, mais decepções e momentos bem mais infelizes do que precisava. E, lamento dizer, mais momentos em que deixei outras pessoas bem infelizes. Porém, como mencionei antes, a vida foi feita para ser feliz e, na maioria das vezes, não deveria haver razão para que fosse diferente. Sem dúvida, não há razão para a vida ser uma experiência de infelicidade contínua. Mas também vivemos como pessoas fraturadas, tentando servir a dois senhores, 3 interesses e 4 pensamentos diferentes que 4 pessoas têm sobre quem julgam que devemos ser. A vida se torna muito estressante e infeliz. Portanto, o convite da vida é que nos desfraturemos e nos tornamos inteiros de novo. Diretrizes maravilhosas. Cada um de nós veio para essa experiência física, para um ser completo e perfeito, mas permitiu que a vida o separasse e, em alguns casos, fraturasse. Então, a questão agora é voltar a este lugar de totalidade original e partir dali para todas as interações. Não sei você, mas eu precisava de orientações. Como disse há pouco, para chegar a este lugar e viver dali. Por isso, fiquei maravilhado quando, conversando com Deus, me presenteou com a mensagem fundamental 19 de Conversando com Deus. Os 3 conceitos fundamentais da vida holística são honestidade, consciência e responsabilidade. Vivo de acordo com eles e a raiva de si mesmo desaparecerá da sua vida. Só percebi que a raiva de mim, mesmo fazia parte da minha vida quando estava na metade dela. Em alguns momentos, entre os 35 e 40 anos, ficou evidente que não estava muito feliz comigo mesmo e tinha raiva de mim por diversos motivos. Em especial, tinha raiva de mim mesmo
por ser a pessoa que eu mostrava ser. Não que fosse um ser humano terrível, abominável e pobre, mas, com certeza, não era percebido pelos outros como eu pensava que era. Na verdade, tinha uma ideia sobre quem eu totalmente que eu era totalmente diferente da experiência que as pessoas ao meu redor relatavam ter de mim. Ninguém me entende, dizia a mim mesmo, e eu ocasionalmente reclamava com alguns amigos. Na verdade, acho que sou a pessoa mais incompreendida que conheço. Por ser que nada disso lhe seja familiar, ou que ainda que muita coisa seja, mas garanto que essa descrição sobre minha experiência não é a única. Por isso comecei a procurar orientações e sugestões, informações sobre como poderia, literalmente, me recompor. E, para ser honesto, rejeitei a maior parte do que as religiões, filosofia e psicologia diziam, porque tudo me parecia muito simplista. Então encontrei a experiência das conversas com Deus. E o que eu ouvi aí também me pareceu simplista. Em alguns casos, inclusive, pouco sofisticado e ingênuo, mas decidi ouvir, porque a experiência em si foi muito marcante, muito espiritual. Permiti-me observar as mensagens, pensar na possibilidade de haver mais ali do que me aparentava. E o que poderia parecer muito simples na superfície, na verdade me oferecia uma oportunidade de ver a vida e me experimentar mais profundamente, com mais riqueza e mais apreciação da verdadeira complexidade do que parecia ser simplista. Isto é demasiado verdadeiro para a mensagem fundamental 19 dos diálogos de conversando com Deus. Na superfície parece ser bem óbvia e simples, quase embaraçosamente ingênuo. É lógico que a honestidade, consciência e responsabilidade são atributos importantes na vida de qualquer pessoa. Isto é muito fácil de entender. Mas quando olhei por baixo da aparente simplicidade da mensagem, encontrei mais do que eu imaginava haver lá. Vejamos esses três conceitos básicos, um por um. Honestidade. Uma coisa que descobri em minha vida que não é fácil ser honesto. Achei que fosse, mas me enganei. Também observei que aparentemente outras pessoas descobriram a mesma coisa. Nós nos tornamos eus fraturados, porque aprendemos a nos separar de pedaços pequenos. Alguns pedaços são, na verdade, sobre nós em muitas áreas da vida, e outros são os escudos que colocamos para impedir que as pessoas a conheçam, às vezes para impedir a nós mesmos de conhecê-la ou de admiti-la a nós mesmos. A ironia da experiência humana é que muitos pais ensinam seus filhos a dizer a verdade, explicam a honestidade e um traço de caráter muito importante, mas ao mesmo tempo dão exemplo de falta de honestidade. Não apenas nas relações diretas com seus filhos, mas também em outras áreas da vida testemunhadas pelas crianças. Elas ouvem a mãe inventar um compromisso para não precisar ir a uma festa chata
ouve o pai dizer que não vai trabalhar porque está doente, quando, na verdade, vai no jogo de futebol. Assim, os pais ensinam os filhos que devem ser desonestos para evitar reprovação ou punição, ou até que fazer algo que não querem. E as crianças não demoram muito para entender. A honestidade se tornou um verdadeiro desafio para muitas pessoas, pois aprendemos que, ao contrário do que nos disseram, ela nem sempre compensa. Muitas vezes não compensa. Muitas vezes produz exatamente o resultado oposto do esperado. Assim, aprendemos a ser desonesto. Por sorte, não sobre coisas muito importantes ou sérias, mas de vez em quando até mesmo sobre isso. O plano não é ser honesto ou desonesto, e sim enfrentar um momento. É um nosso instinto de sobrevivência que entra em ação e aciona o motor da experiência humana. Aprendemos a ser honesto se, quando isto nos ajudar a sobreviver, e a ser desonesto exatamente pela mesma razão. Portanto, há mais do que aparenta na relação da honestidade. A coragem envolvida não é pouca. A determinação envolvida e não é pouca. A vontade envolvida não é pouca. Precisamos estar disposto a receber as críticas, que certamente recebemos, e decidirmos ser honestos sobre tudo, com todos, o tempo todo. Temos de estar decididos a dizer a verdade, independentemente de qualquer coisa. Isto requer determinação. Precisamos ter força para superar as consequências que possam advir de nossa determinação e vontade de ser honesto a todo custo. Daqui a alguns capítulos exploraremos a honestidade mais profundamente, ao falar sobre os cinco níveis de verdades. Mas, por enquanto, saiba que se você acha que é uma ideia simplista, uma instrução simples, quase ingênua, sobre como viver uma vida holística, está enganado. É tudo menos isso. Então, sejamos honestos. A honestidade não é para os fracos. É preciso um nível muito alto de compromisso com o próprio crescimento. Devemos ser honestos sempre. Vamos explorar isso um pouco. A honestidade tem mesmo a ver com o crescimento? O que importa se somos totalmente honestos sobre tudo o tempo todo? Quem se importa? E se prejudica, no mínimo, tanto quanto ajuda. Como pode ser justificado em todos os casos? Talvez, às vezes, desonestidade seja a melhor política. Isto pode ser verdade? Se você tem dúvida sobre tudo isso, como a maioria das pessoas, quero recomendar os maravilhosos livros de Brad Brown. Ele é um psicólogo brilhante, mas não convencional, e escreveu um livro chamado Radical Honestidade Radical, em tradução livre. Fui coautor de um livro com ele há alguns anos, intitulado Honesty, do God, Honestidade para Deus, em tradução livre. Nele falamos, ou melhor, trocamos argumentos sobre que a honestidade, em todos os casos, para o mundo era de fato a melhor política. O diálogo foi bem interessante. Não vou
aprofundo nisso porque há um livro inteiro sobre esse tema que vale a pena ler, mas vou dizer que concordo com o Dr. Brandon. Há pouquíssimos casos nesta vida que a honestidade total não seja benéfica. Na verdade, acho que Brad diz que não há nenhum. Isto não significa que eu pratique a honestidade total a cada minuto do dia com todo mundo. Significa que há casos muito raros quando isto não é benéfico. Mesmo tendo dito isso, muitas vezes me vejo me protegendo, dizendo menos que a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus. Também encontro outras pessoas que fazem isso, muitas. Portanto, percebo agora que, para viver com os seres humanos completo, para por fim a expressão contínua de nossos eus fragmentados, seria muito bom com a espécie trabalhar com mais diligência do que talvez pareça uma tarefa relativamente simples, dizer a verdade. Se me permite, direi mais uma coisa sobre isso. Acho que a única maneira de achar fácil dizer a verdade sempre seria imaginar que nenhuma consequência disso me atingiria. E acho que a ideia de eu não ser atingido repousa dentro do conceito mais amplo que tenho de mim mesmo em relação a quem sou. Se me vejo com o aspecto de uma individuação do divino, passarei pela vida com uma profunda consciência de minha identidade e das implicações dessa identidade. E isso não leva à nossa próxima análise. Consciência. Já falamos sobre consciência nesse livro. É um estado de ser o qual pode se tornar, em última análise, um estado de espírito. O caminho para a consciência contém, como exploramos anteriormente, 3 pontos de parada: esperança, fé e conhecimento. Com relação à discussão em questão, meu atual estado de consciência fará que eu espere que dizer a verdade não me prejudique, que eu tenha fé e que não vai me prejudicar, ou saiba que não pode me prejudicar. Se eu descansar no estado de plena consciência de quem sou de verdade, e por falar nisso, de quem todo mundo é de verdade, nunca deixarei de ser honesto. Não haveria razão para isto. Portanto, a consciência é, para a vida holística, sem dúvida, uma chave mais importante do que eu achava. E no contexto dessa discussão, ela também é usada como sendo sensível à experiência dos outros, e especialmente à experiência que eu talvez estimule nos outros. Acho que, quando vivemos holisticamente, observamos todo o momento presente. Não só ouvimos o que as pessoas dizem, como também percebemos o que elas sentem. Observamos não apenas o que estamos dizendo, mas também o que estamos sentindo, e nos sintonizamos com o fato de que achávamos possível esconder nossos sentimentos dos outros. Na maioria das vezes, isto é um erro. Portanto, a consciência é sintonizar-se com o momento inteiro e tudo contido nele, para você e para todos os outros que o vivenciam. Isto também exige coragem, determinação e disposição,
porque há muitos elementos e aspectos de cada momento da vida que preferimos ignorar, que nos deixam desconfortáveis ou revelam muito sobre nós ou sobre os outros, informações demais. Como costumamos dizer, não queremos muitas informações sobre os outros ou sobre o momento enfrentado. Então, como experimentar a plena consciência se ela nos traz muita informação? Esta investigação é fascinante e apresenta, em termos evidentes, o desafio enfrentado pela maioria de nós ao longo da vida. No meu caso, decidir que, se me permitir estar aberto a todos os dados, a todas as experiências, a todas as emoções, a todos os sentimentos, a todas as informações que todos os momentos da vida contêm, é a única maneira de viver. No entanto, como acontece com a honestidade, não afirmo viver dessa maneira o tempo todo, mas sei que é o caminho certo. E como acontece com a honestidade, há muitas mais na consciência do que parece, porque quando mais conhecemos a consciência, mais sou responsável pelo que acontece aqui, agora, pela maneira como ocorre, pelo papel desempenhado por mim. Para isso, ocorra uma maneira específica, e todos os resultados disso, tudo isso nos leva à última dessas 3 primeiras palavras, as quais pareciam tão simples há pouco tempo. Responsabilidade. Se não estivermos dispostos a assumir total e completa, absoluta responsabilidade por tudo na vida e pelas experiências que talvez tenhamos estipulado nos outros, não podemos viver uma vida holística. Podemos fingir, podemos agir como se estivéssemos, mas não será possível. Precisamos aceitar o fato de que somos responsáveis por nossa vida. Observo que quando as pessoas aprendem a assumir total e completa responsabilidade pela vida, ela muda. As decisões, as escolhas e as pessoas fazem e mudam. As ações e empreendimento mudam. Até seu pensamento muda. Conversando com Deus, diz que não há vítimas nem vilões. A implicação desta afirmação é: todos somos responsáveis por tudo que acontece conosco e tudo que aconteceu por nossa causa em nossa vida. A primeira reação das pessoas a essa afirmação, quando a apresento em palestra, é fugir dela. Querem imediatamente falar de todas as situações da vida em que coisas aconteceram sem que tenham sido responsáveis. Mas não estamos falando do físico, e sim do metafísico. Em um nível metafísico, o único nível do qual podemos proceder na vida se escolhermos viver holisticamente. Somos responsáveis e devemos ser, dada a nossa verdadeira identidade, por cada evento, situação, circunstância e resultado da vida. Nós cocriamos em gigantesca colaboração com todas as outras almas. Mas essa parceria não nos isenta da responsabilidade pelo papel que desempenhamos em todos os eventos de condições, incluindo, em um nível metafísico, a atração de pessoas, lugares e circunstâncias certas que nos permite recriar a nós mesmos e ser mais grandiosa versão mais recente da maior visão que já tivemos sobre quem somos. O exemplo mais vivido
em que consigo pensar seria uma pessoa como Jesus Cristo. Quando estudamos sua vida e morte, precisamos nos perguntar em que nível ele foi responsável pelo que estava vivenciando. Ele foi vítima da própria crucificação, ou, em algum nível espiritual e metafísico muito alto, tinha responsabilidade no assunto. Se aceitamos que ele tinha responsabilidade, que nada aconteceu com ele, e sim por meio dele, precisamos nos perguntar: temos responsabilidade em um nível espiritual ou metafísico muito alto em todas as crucificações em nossa vida, seja grande ou pequenas? Se dissermos que Jesus foi responsável por sua crucificação, mas que nós não somos responsáveis pela nossa, estaremos declarando uma inverdade metafísica. Nós somos todos um. Alguns são superiores a outros e alguns são talvez divinos, enquanto outros são apenas humanos. Essas declarações equivalem a uma negação da realidade suprema em relação à identidade pessoal. Portanto, não temos saída, a não ser acertar que somos responsáveis por tudo que nossa vida nos trouxe e enviou de nós aos outros. Portanto, sempre que a honestidade, consciência e responsabilidade pode parecer simplista, como integrante para uma vida holística, mas são tudo menos isso. Porém, não precisam ser experimentado como um fardo. O mestre não vive com esses três elementos de uma vida holística como pedras no caminho, e sim como pedras preciosas, oportunidades maravilhosas para alcançar riqueza dessa expressão de vida pela qual todos nós vivemos a Terra. De fato, segundo minha experiência, nos momentos em que sou honesto, quando estou o mais plenamente consciente possível e disposto a experimentar meu alto nível de responsabilidade por tudo que acontece, sigo-me mais livre, mais alegre, mais poderoso e mais animado do que nunca, por estar vivo. Por isso, honestidade, consciência e responsabilidade não são um fardo, e sim dons e ferramentas maravilhosas. Esta é a verdade. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.